do Saúde Digital, trazendo um conceito super novo aqui para vocês, Employer University. A educação, em geral, vive um momento de grandes desafios. Como eu aproximo a teoria da prática, como eu aproximo a academia do mercado, como eu posso, sendo uma instituição de ensino, criar, proporcionar, entregar habilidades, competências para os futuros profissionais que estão de acordo com esse mercado que muda constantemente e rapidamente. Esse é um desafio de todas as instituições de ensino, esse é um desafio da educação. E eu tô tendo o prazer de receber aqui meu amigo João Bittencourt, que é o chefe, é o coordenador do curso de graduação da Faculdade do Einstein. O Einstein, Hospital Israelita Albert Einstein, tem o curso de medicina, o curso de administração num ambiente sensacional, numa faculdade, num prédio, né? Numa universidade assim genial que eu tive a honra de lecionar lá num dia no curso de administração. E ele trabalha esse conceito de Employer University, né? O Einstein também tem várias outras linhas de ensino, são as pós-graduações, mas a gente vai focar hoje aqui na graduação, mais precisamente na administração. E o João está aqui conosco. Obrigado, João. Tive lá com vocês, conheci o curso, conheci a faculdade, é sensacional, né? Tanto do ponto de vista de estrutura física, que fica ali perto do complexo hospitalar do Einstein, mas também desse conceito por trás. O mais lógico, para a gente começar o nosso papo, né? Se eu tenho uma faculdade de medicina, o mais lógico seria o que a gente tem na história. Então agora eu vou abrir uma de fisioterapia, aí depois eu abro uma de farmácia, aí depois eu abro uma de enfermagem, aí depois eu abro uma de odonto, né? E você vai criando aquele polo da saúde. Vocês estão juntando administradores com médicos. Isso é sensacional e nós vamos contar isso aqui hoje. Primeiro eu queria ser o background, conta um pouquinho quem é o João pra gente. Olá, Lorenzo, em primeiro lugar, um prazer e uma honra estar aqui, fazendo parte desse podcast que eu sou seguidor. E eu sou natural de Santa Catarina, nasci na roça e tinha sempre o sonho de estudar e fazer algo significativo para o mundo. Então isso me levou a passar por diversos lugares, por diversas organizações. Eu já atuei no setor financeiro, setor de alimentos, setor agro, e acabei fazendo graduação em administração, mestrado em gestão estratégica e o doutorado em administração na Universidade de São Paulo, que foi o que me trouxe a morar aqui em São Paulo. Na época eu esperava fazer um bate e volta. Por enquanto não voltei. Fiquei, gostei muito de São Paulo e me descobri e me assumi professor em 2006 e desde então eu faço uma série de atividades, posso desempenhar diversos papéis, mas eu me vejo fundamentalmente como um professor, atuando onde eu estiver, me vejo como um educador. Quanto tempo que você está em São Paulo, que você chegou em São Paulo? Eu estou há 12 anos em São Paulo. E qual que é a sua cidade? Conta a cidade pra gente aí. Eu venho de uma cidade chamada Vargem, que fica no meio oeste catarinense. A Vargem tem, creio eu que esteja hoje com 2.500 habitantes, mas eu não morava no centro da Vargem, eu venho do interior da Vargem. Sério? E seus pais estão por lá ou não? Meus pais moram em Santa Catarina, moram no litoral de Santa Catarina hoje, mas eu sempre tenho contato com o interior, meus familiares estão lá e tenho grande carinho. E você tinha uma vida próxima ao campo mesmo, vida agrícola, assim, ou na sua infância, ou não? Sim, uma vida agrícola. Inclusive foi o estilo de motivação para o estudo que a minha mãe utilizou, né? Vai carpir um dia, vai testar a enxada, e aí, quer estudar ou quer... Perfeito. Muito... Acho que ficou clara a decisão que eu tomei, né, Lourenço? Semelhante um pouco à minha história, eu também venho de uma cidade de 30 mil habitantes, Piuí, minha querida Piuí. Meus pais ainda estão lá, mas assim, bem próximo da vida do campo, da vida da natureza, do rural, né? E também desembarquei em São Paulo há 13 anos, mais ou menos na época que você chegou aqui. Mais ou menos na mesma época. E também não quero sair daqui não, viu? Eu gosto bastante.
Agora, isso traz algo especial e que para mim, como educador, é fundamental, que é a gente precisa viver e conviver com vários mundos. Então, que alegria quando a gente consegue entender por dentro um mundo diferente, as suas complexidades, empatizar com as pessoas, né? E foi o que aconteceu há 5 anos quando eu cheguei na saúde. Quando eu fui convidado a trabalhar com os cursos de gestão, na verdade a gente estava estruturando na época os cursos de gestão de saúde do Einstein, e aí foi um prazer e também um desafio, né? Conhecer toda a complexidade deste mundo da saúde. Aí deixa eu entender, você começou primeiro na pós-graduação e depois você foi para a graduação do curso de administração, foi isso? Exato. O que acontece hoje? O Einstein é um ecossistema que no ano de 2024 administra mais de 60 organizações. Metade delas organizações públicas, hospitais, UBSs, AMAs, a gente tem uma incubadora de startups, laboratórios. Então, conforme foi aumentando essa complexidade, o ensino também foi crescendo. Então, a Faculdade Israelita de Ciências de Saúde Albert Einstein hoje está a caminho de se tornar um centro universitário e uma universidade, porque justamente esse desafio de crescer mostra a importância de se formar pessoas. Então, o Einstein já tinha cursos de gestão de saúde, mas decidiu organizá-los numa área de gestão e também trazer um MBA para dentro de casa para formação de líderes já com senioridade que gostariam de continuar estudando e consolidando o perfil executivo. Então foi nessa época, em 2019, que eu fui para o Einstein. E aí, com o crescimento, hoje os programas de saúde, de gestão de saúde, somam mais de 200 programas. A Flávia Nilsen, que foi para lá para estruturar, lidera essa área, e eu fui chamado para um projeto muito significativo, que é a menina dos meus olhos hoje, que é a graduação em administração. Cara, é sobre isso que a gente vai falar. Eu fiquei muito impressionado com esse conceito quando eu recebi o convite de vocês para fazer uma aula lá. E esse conceito de Employer University, né, que não conhecia, você que me apresentou, eu só acho que é uma tendência que faz todo sentido e que a gente vai procurar destrinchar aqui hoje. Fala um pouquinho, detalha para a gente esse conceito. Perfeito. Quando a gente começou a discutir, né, vamos ter um curso em administração dentro de um ecossistema que é majoritariamente de saúde, né? Vamos fazer um curso focado apenas em saúde ou vamos fazer uma administração geral? E a gente olhou 2 aspectos. O primeiro é que, de fato, a saúde precisa de gestão, precisa aperfeiçoar, e basta a gente olhar para as ilhas de excelência que a gente tem num país tão grande como o Brasil. Os considerados hospitais de excelência, hospitais com indicadores, com boas certificações. Se pensarmos na quantidade da população, a gente tem muitos desafios. Então, a saúde precisa mais de gestão. Por outro lado, a saúde também tem alguns aspectos fantásticos. A saúde tem um olhar para o seu cliente que nenhum outro setor tem. O hospital tem uma complexidade que nenhuma outra organização tem. Se você vai a um restaurante, existe um cardápio do que é oferecido lá. Hoje, no hospital, a gente só sabe o serviço ou produto que será oferecido quando o paciente chega. E aí, se a gente olhar a classificação internacional de doenças, mais de 50 mil possibilidades, sem falar nos diferentes tratamentos, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, a gente olhou para esses 2 aspectos e falou, vamos fazer um curso de administração geral, em que o administrador que sai daqui pode administrar qualquer setor, mas que tenha o DNA Einstein, e esse DNA Einstein vem com saúde, vem com gestão de saúde, vem principalmente com uma vivência. E aí a gente trouxe o conceito de Employer University, que é algo que já não é novo no mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, mas no Brasil ainda muito novo, que é um curso, um programa, currículos que são desenvolvidos muito próximos, mas muito próximos mesmo. Mais do que chamar alguém do mercado para vir conversar com a gente e dar ideia, é essas pessoas construírem o curso junto com a gente, acompanharem a sua entrega, partilharem da sua cultura. Então, o que a gente fez nesta etapa? Eu vou falando das etapas e o que a gente fez no Einstein. Nessa etapa, a gente trouxe executivos do Einstein, a gente trouxe professores, a gente trouxe executivos do mercado para desenhar um curso de administração.
Um exemplo, a gente perguntou o que nós estamos sentindo falta nos administradores das boas escolas que contratamos. Nem consideramos escolas que não estão bem ranqueadas, que não são bem vistas pelo mercado. Então, das melhores escolas, a gente recebeu um aluno muito inexperiente, com grande potencial, capaz de criticar as estratégias utilizadas pela instituição, mas que não sabiam manejar o dia a dia, atuar na gestão do dia a dia. Que isso ia desde fazer um pedido de compra a resolver um problema para tomar uma decisão baseada em dados. Esse foi um ponto que a gente levantou dentre os vários e a partir daí a gente desenha um curso que tem experiência prática desde o começo, desde o início do curso. E aí, por que eu consigo fazer isso e outras boas escolas têm maior dificuldade? Porque eu tenho um ecossistema, que também é um aspecto muito importante da Employer University. Você ter um ecossistema que você permita ensinar essas pessoas muito além da sala de aula. Então, hoje eu consigo, inspirado até nos processos de residência, porque a gente quando fala de estagiário, você classifica, você não sabe em que fase do curso está e se ele for mal, ele representa aquela instituição. Se a gente olha, por exemplo, para algo muito legal da saúde, na residência, você sabe que o R1 é diferente do R2. Você sabe que o R... Então, você tem essa noção. A gente traz essa noção para o curso de administração já na graduação. Quem está no primeiro ano pode exercer determinadas atividades. Quem está no segundo e assim sucessivamente. Então, há um desenho de competências e entregas possíveis em vários setores. Se o aluno é apaixonado por finanças, ele pode viver finanças. Se ele é um aluno que gosta de saúde e administração, pode ir para a experiência do paciente, segurança do paciente, e aí ele vai desenvolvendo até 2.500 horas adicionais na sua formação para que ele saia e resolva essa questão da experiência. Ele já termina o curso com uma experiência de 3, 4 anos. Sensacional. E assim, você fala... aonde que a gente leva vantagem, né, perante outras escolas? Porque a gente tem um ecossistema, né? E aí esse é o conceito que eu achei mais legal. Porque assim, eu enquanto um ecossistema, eu quero prosperar, eu quero ser cada vez melhor enquanto ecossistema. E uma condição sine qua non para eu me manter como um ecossistema pujante são as pessoas que trabalham comigo. Se eu olho para o mercado e vejo que há uma defasagem entre teoria e prática, que as escolas tradicionais, elas não estão conseguindo preparar aquele profissional que eu vou precisar no futuro, eu vou preparar esse profissional. E aí a Employer University, mas o mais legal eu preparo esse profissional que pode trabalhar aqui se ele quiser. Mas eu também estou preparando esse profissional para o mundo. Por quê? Porque se eu sou um ecossistema ativo, atuante e próspero e de excelência, eu preciso preparar ele bem. E ao preparar ele bem, ele estará em pé de igualdade, de competitividade com qualquer outra instituição. Então ele pode ficar aqui ou ele pode sair. E isso é lindo, isso é o legal, porque você de fato é um círculo virtuoso. Quanto mais você investe na formação desse indivíduo, mais você prepara alguém para ficar no seu ecossistema, mas você também está preparando ele para o mercado de fato e de verdade, porque senão ele não vai servir para você. Exatamente, exatamente. Eu já tenho pessoas excelentes que entendem de saúde, entendem do ecossistema. Eu preciso formar pessoas que vão além de nós. Acelerar essa formação, mesclar a força do ecossistema, e o ecossistema me cobra e direciona isso. Por exemplo, eu olho hoje cada aluno, o desempenho, a gente faz avaliação 360 do aluno que está na prática. A gente consegue avaliar ele, fazer a autoavaliação, avaliação dos pares, avaliação de como ele está no campo, avaliação dos professores, diminuindo aquele gap tradicional que se existe. Ele é um ótimo aluno, ela é uma ótima aluna. Será que vai ser uma boa profissional? Com isso a gente diminui. E esse é o ecossistema. Por isso que é muito diferente você fazer faculdade de administração numa instituição que administra diversas organizações. Só ela mesma. A diferença de uma administração que o core business é o ensino
e a outra que o core business é a administração de um negócio. Exatamente. Né? E a gente falava de exemplos, né, de bancos investindo nisso. Você tem outros exemplos aqui no Brasil de instituições que estão investindo nesse Employer University para preparar profissionais, mas também que consequentemente, esse profissional vai estar melhor preparado para a vida. A gente tem sim esses exemplos, Lorenzo. Isso é muito importante. Há uma transformação ocorrendo no ensino superior. Ao mesmo tempo que tem um descrédito das pessoas no ensino superior, e isso tem uma série de elementos, mas entre elas a responsabilidade do ensino superior em continuar significativo, porque mas ele transforma muitas vidas, ele muda e impulsiona muitas carreiras, mas ele precisa se reinventar. E o primeiro ponto, e também tem a ver com o Employer University, que eu quero trazer nesse aspecto, é que a faculdade que olha como se estivesse vendendo horas-aula para um estudante, ela já está no passado. Hoje a gente precisa pensar na carreira, no portfólio de carreira desse estudante, como que eu ajudo ele a atingir os seus objetivos, a realizar seus sonhos. E aí eu tenho já algumas outras organizações, a própria XP Educação, que é parte da XP Investimentos, entrou com cursos de ciências da computação, com cursos da área de tecnologia para formar pessoas para o seu próprio ecossistema. Então, essa característica das Employer Universities, isso não é diferente no Einstein, é de que o aluno bom, ele só sai se ele quiser. E aí eu digo, no Einstein, o aluno do Einstein só sai do Einstein se ele quiser, porque todo aluno que se formar no Einstein não vai ser bom, vai ser muito bom. Eles passam por um crivo, um processo de desenvolvimento. Alguns podem demorar um pouco mais, alguns meses a mais, um tempo a mais para chegar nesse ponto, podem, mas quando eles saem do curso, nós queremos que eles fiquem. Ô Bittencourt, se a gente pegar aí o histórico, né? A gente já viu isso em instituições públicas, né? A gente, por exemplo, tem o IME, a gente tem o ITA, a gente tem lá em Minas a Fundação João Pinheiro. Isso já foi ou tem sido um modelo que a gestão pública, né, os órgãos de governo usavam para adquirir bons profissionais. E esses órgãos, né, essas instituições, elas são expoentes até hoje, né? Você vê que profissionais que uma formação ímpar desses profissionais. Você acredita que é como se agora o ente privado, diante desse desafio da educação, ele está olhando para isso também? Deixa eu investir também para preparar o meu profissional? Há uma evolução nesse sentido, uma evolução em espiral, mas sim tem muitos elementos dessa formação, de já olhar para a carreira de forma longitudinal, olhar para esse desenvolvimento. Hoje, por que as empresas estão se preocupando? Porque algumas já perceberam que a vantagem competitiva delas vai residir nas pessoas. A gente tem um boom tecnológico, a gente tem uma economia de plataformas emergindo, uma série de possibilidades, e isso é diferente do que a gente tinha. A gente tem um olhar de que não é mais suficiente a metodologia passiva, aquela entrega de conhecimento na sala de aula, que antes era possível, hoje já não é mais, e a gente tem a necessidade de aprendizagem colaborativa. Então, metodologia ativa e colaborativa é muito diferente do que eram essas instituições no passado, que eram bons exemplos, mas que faziam uma seleção muito apurada de estudantes que sonhavam em estudar lá, que não era o contexto que a gente tem hoje, que eu mencionei até do descrédito um pouco com o ensino superior. Mas o fundamento é esse, olhar para a carreira. Então você está numa instituição que, de certa maneira, te dá maiores garantias de uma carreira de sucesso, seja para onde você for. E aí, quando a gente fala, né, de metodologias vivenciais, eu tenho que ter a revisão do meu ensino, a revisão do meu processo de aprendizagem. Colaborar, por exemplo. Existe uma pesquisa do professor Roberto Ruas sobre egressos de mestrado profissionais. A única competência que fica alarmante quando a gente lê o estudo do professor é que as pessoas não aprendiam a colaborar. Executivos, mestrados profissionais, aprende um monte de coisa, mas a colaboração se torna mais ou menos cada um faz sua parte num nível executivo.
O resultado sai bom, mas a colaboração não se desenvolve. A gente não tem mais contexto que permita isso. Então a gente vai ter que se preocupar em como se colabora de forma genuína. Esses gaps, eles começam a ser preenchidos, né? E talvez, olhando essa retrospectiva histórica dessas grandes instituições que até hoje formam bons profissionais, mas talvez numa mentalidade... se eu tiver errado, quem estiver escutando pode vir aqui e me falar, porque eu também não conheço profundamente. Mas numa mentalidade mais de hard skill, né? Geralmente são institutos, são organizações que a prova é super difícil, que seleciona profissionais de alto QI, né? E foca muito em hard skill. Talvez no mundo de hoje isso talvez não seja suficiente. Eu costumo dizer muito, mas muito para os meus alunos que há 20 anos o médico que tinha hard skill, ou seja, ele conhecia profundamente a ciência, ele se diferenciava. Ele não precisava ter um tato com o paciente, não precisava olhar nos olhos, ele podia... Por quê? Porque ele era o único ali que tinha aquele conhecimento. Então, ele já era a diferença, né? Hoje em dia, o conhecimento, ele tende a ser uma commodity, o hard skill. Porque a informação, ela tá tão rápida e ela tá tão disponível que facilmente as pessoas conseguem acessar essa informação e adquirir aquele conhecimento, aquela hard skill. E o diferencial talvez esteja nas soft skills, na minha capacidade de ser assertivo numa fala, na minha capacidade de liderança, na minha capacidade de ter empatia, na forma em que eu trabalho em equipe, na forma em que eu colaboro, na forma em que eu motivo e engajo as pessoas, que são os grandes, né, a pessoa, a gente, é o grande diferencial de qualquer negócio da atualidade. Então, esse desenvolvimento de soft skills, ele tende a ficar cada vez mais importante e cada vez mais importante e menos suscetível ao impacto da inteligência artificial, ao impacto da robotização. O que você acha sobre isso? Não poderia concordar mais. Nós temos... a questão da soft skill, a necessidade, agora já tem gente chamando power skill, porque fala soft, parece que é fácil desenvolver, né? E não é. A gente tem uma geração, a geração que eu estou recebendo neste momento no ensino superior, uma geração que passou boa parte do seu desenvolvimento aprendendo em casa, fechado por conta da pandemia, passou boa parte do tempo de um momento muito rico de formação e desenvolvimento, até mesmo comportamental, e um mundo que ainda se comporta de uma maneira tradicional. Então a gente tem essa tríade, como que a gente desenvolve? Os comos têm muitos e muitas possibilidades, mas o que nós temos feito? Nossa avaliação formativa que ocorre ao longo do processo, ela parte desde o primeiro semestre de eu trabalho com um grupo, o semestre inteiro. O mesmo semestre, o meu grupo. E aí ocorre, sabe, Lorenzo? Pô, mas eu conheci o Lorenzo no ensino médio e eu não gosto dele, eu quero trabalhar longe dele. Aí a gente, muito obrigado por ter contado isso, mas nesse semestre você vai aprender a trabalhar com quem você não gosta. Então, vai ter uma avaliação mensal com feedbacks, a gente ensina a dar e receber feedback, a gente ensina, olha, sua postura não está boa. Você está achando que você está agindo de uma maneira, as pessoas estão percebendo de outra. E a gente dá feedback individual mensalmente. O que isso gera? Gera amadurecimento, faz uma transição de um período de escola que eu brigava com meus colegas para ter uma vaga na faculdade. Você fez vestibular, você passou no vestibular concorrido. Quando você entra na faculdade, você só quer estar à frente. Você vai com aquele paradigma do jogador de futebol que vai para a Europa. Eu vou ser o melhor jogador. Imagina como que o time em que você vai jogar lê uma reportagem que você está na capa dizendo vou para ser o melhor do mundo. Quer dizer, os que estão lá vão trabalhar para mim. Então, nesse sentido, a gente vai desenvolvendo o trabalho colaborativo, as relações, e a gente percebe nitidamente o amadurecimento.
peitar uma conversa difícil. Olha, a gente está numa era de bloquear. Você falou algo que eu não gosto, eu te bloqueio. Agora não, a gente está no processo de ensino e aprendizagem, eu tenho que sentar na tua frente e dizer, olha, eu estou muito chateado com você porque você fez isso e isso me fez sentir dessa maneira. E quando eu digo, você nunca me ajuda, por exemplo, eu vou lá e vou dizer, João, não é assim, você conhece o Lorenzo há pouco tempo. Então diga as vezes em que você não se sentiu ajudado. A gente ensina também a ter essas conversas, a lidar com os próprios sentimentos. Então, esse é um processo de desenvolvimento que a faculdade não pode ficar longe. Independente da formação. Imagina quão legal é você ser atendido por um profissional de saúde que faz uma conexão empática contigo ou com alguém que você ama e que você está levando para ser atendido. Imagina quão legal é ser atendido por pessoas, é conviver com pessoas que buscam essa maturidade nas relações. É muito legal ouvir isso, porque se você que está nos ouvindo, nos vendo, gosta de educação, né, eu acho que isso é muito forte. Porque você vai ser capaz de trabalhar um indivíduo para a vida inteira. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, pode relembrar aí de pessoas que foram impactantes na sua carreira profissional. O que elas fizeram para serem impactantes? Tenta buscar aí características dessas pessoas que fazem com que elas sejam lembradas por você até hoje, né? Isso traz um conceito para mim que é, de fato, eu vou usar a palavra bonita, que é o amor pelo outro. Tá? Mas pra gente não sair do podcast de business, é comprometimento, é empatia, é realmente cuidar do outro. Porque aquilo ali que você faz vai ter um impacto muito grande na vida dele lá na frente. E talvez naquele momento passe desapercebido, talvez os seus louros não vão ser avaliados, mas você marcou, você pôs um tijolinho. Esse é o papel do professor, esse é o papel do educador, que também cada vez vai ter mais espaço no mundo que a inteligência artificial domina. Esse cara não vai ser substituído. Esse tutor, esse facilitador, esse cara vai ter muito espaço. Trazendo um exemplo para construir isso, trabalho com um grupo de 15 monitores. Eu, Ricardo Ciuf, que é seu amigo, e o Thiago Trapé. 15 monitores da nossa disciplina. E eu trago esses elementos para ele. Liderança, gestão de OKRs, metodologias ágeis e tal. E numa das aulas eu trabalhei feedback. Feedback voltado para o paciente, como o médico deve se portar. De repente, um dos monitores levanta a mão e fala assim, professor, cara, essa aula veio num momento muito adequado. Eu falei, mas por quê? Não, porque o treinador de vôlei que a gente tá tendo tá pisando muito na bola com a gente. Aí ele entrou nos detalhes, eu ajudei, falei assim, você precisa falar com ele, você precisa dar um feedback. E aí orientei ele. E aí eu acompanhei o progresso, cara. E é muito legal você chegar, ele leve. Ele estava porque eles são da Atlética, eles estavam vivendo uma situação de extrema passividade e de sofrimento, pros dois lados. O professor estava sofrendo e eles também. E quando ele é assertivo, ele traz o feedback, é como se tirasse um peso das costas do professor e dele. E isso é muito, esses momentos são muito valiosos pro educador, pro professor, porque, cara, aquilo marcou para ele, porque ele viu, ele experimentou o conceito e ele teve o retorno. E isso é muito legal, que o educador tem esse privilégio, ou não é? É um processo fantástico. O Donald Schoen, que é um especialista que pesquisou os profissionais reflexivos, ele trouxe o conceito da homologia de processos, que é basicamente isso, e eu quero aproveitar porque eu sei que tem preceptores, líderes nos assistindo, e falar da homologia, que é o seguinte, não é exatamente o que você ensina, mas é como você ensina que forma o profissional. Então eu posso falar que a gente tem que ter foco no paciente, se eu não tiver o foco no aluno, ele não vai replicar isso. Então, olha, você tem que ter atenção no paciente. Se eu tenho atenção no contexto do aluno, se eu não fujo de conversas difíceis, se eu entendo os desafios que ele ou ela tem,
há uma grande probabilidade que, por exemplo, esse aluno de medicina, quando vai atender no SUS, lá na Zona Sul de São Paulo, ele não fala exatamente, olha, você está com essa característica, o melhor remédio é esse. Ele vai tentar entender o contexto que aquela pessoa, em que região ela mora, se tem aquele medicamento lá na UBS da região, porque às vezes o melhor medicamento não é o que tem disponível. E esse medicamento que não tem disponível não vai ser comprado, porque às vezes compromete o orçamento de uma família. Então, se o aluno recebeu, durante o seu processo de ensino e aprendizagem, essa atenção, esse olhar no todo, a probabilidade é que ele replique. Isso é a homologia de processos e que reforça o nosso papel como líderes, como educadores, como preceptores, como formadores, né, de uma nova geração. E aí, você dando um exemplo, né? Aí pode ocorrer assim, mas ele nunca vai conseguir replicar porque o tempo da consulta é pouco, não tem um medicamento. Mas quando isso é bem feito, você está dando para ele repertório, instrução, conhecimento para dizer não ou para mudar. Para tentar mudar aquela situação até o nível do possível ou para dizer não, isso eu não aceito porque não foi assim que eu aprendi e isso não é certo. Então, quando eu vejo um médico atendendo em 5 minutos, e como eu sou pai de 3 crianças, quando eu levo o meu filho num plantão, eu me apresento e o cara não olha no meu olho, não conversa com o meu filho, não olha pro meu filho e faz uma receita em 5 minutos, eu vejo que esse cara, ele tá deslocado. Grande chance dele tá sofrendo, porque ele não tá podendo encontrar o retorno daquilo que ele aprendeu. E talvez, se você trabalha isso na formação, esse cara vai ter instrução, repertório suficiente para não concordar com isso, para buscar ou mudar a situação ou buscar uma condição em que ele não vai ter que reproduzir o que os outros fazem. Isso é sensacional. Com certeza. Isso pensando no nível que está a mostra pra gente, isso é fantástico. Agora, tem um aspecto que eu gostaria de adicionar nessa tua fala que é muito importante, Lorenzo, que é a gente, no background, a gente está formando as pessoas que desenham o trabalho. A gente está formando as pessoas que desenham o hospital. A gente está formando, seja na medicina, na administração, na odontologia, na enfermagem, a gente está formando sim os futuros líderes. E aí a importância de você trabalhar na sua atuação com gestão e liderança. O Einstein tem em todos os seus cursos uma trilha de gestão e liderança, porque a gente crê que é fundamental preparar essas pessoas para este olhar. Então, como que vai ser o futuro? Os nossos alunos precisam estar conectados com isso. A demanda, a escassez, o desafio da gestão de saúde, ele vai mudar, ele vai se adaptar, mas sempre existe. Que hospital que a gente quer para o futuro? A gente quer uma saúde que seja num modelo que é gestão da doença, que quanto mais problema der para o paciente, melhor. A gente quer uma saúde que o atendimento de um paciente idoso ocorra em 5 minutos. Se a gente não quer, a gente precisa tornar a saúde sustentável, que ela não seja um caça-níquel, mas seja um sistema que se autossustenta. E isso são as pessoas que a gente está formando. Pode demorar 10, 18, 20 anos, mas são essas pessoas. Então, esse desafio aumenta a complexidade da nossa atuação, mas também nos dá uma noção de como que a gente pode contribuir um pouco a mais. A questão não é atingir tudo o que precisa, mas é contribuir um pouco a mais do que temos feito. Perfeito. E ter isso em mente, né? Que você é um tutor, você não vai selar o destino de ninguém, você vai contribuir, colaborar para que aquela pessoa que está em formação, ela tenha uma performance mais adequada para a realidade de hoje. Nesse assunto, caminhando para o fim, eu queria que você contasse um pouquinho do perfil do seu aluno de administração na Faculdade Einstein. Como que é o panorama e qual que é o raio-x desse aluno? E depois que você fizer isso, emendar como que vocês trabalham essa intercambialidade entre o curso de medicina e administração. Olha, o aluno de administração, bom, para falar do aluno de administração do Einstein, falar de forma geral do aluno de administração. Normalmente o jovem, a jovem, quando estão escolhendo o curso, tem dúvidas. Alguns têm muita certeza, mas existe aquele cluster que tem muita dúvida. E se sente culpado por ter dúvida, porque é uma pressão muito grande. O que ocorre é quando o estudante tem
dúvida entre várias áreas, é porque ele se conecta de alguma maneira com essas áreas. E se conectar com outras áreas é uma grande capacidade da administração. Então, muitas pessoas acabam até percebendo, a administração atrai indecisos. Na verdade, ela atrai pessoas que gostam de mais de uma área, porque a administração só existe na conexão com o outro. Então, o que a gente tem de alunos hoje? São alunos jovens que têm grandes ambições relacionadas ao mundo melhor. Mais até do que transformar a saúde um mundo melhor, porque a saúde está conectada com tudo. Está conectada com o sistema de produção, está conectada com o meio ambiente, está conectada com a relação que a gente tem com os colaboradores. Então, a saúde organizacional, como que a organização vai para frente se ela não tiver caixa, se ela não souber trabalhar o seu fluxo de caixa. Então, são alunos que são ambiciosos nesse sentido, que querem fazer algo com propósito, querem sim prosperar, ganhar dinheiro, mas que querem ter um porquê, que esse porquê esteja claro. E são pessoas que estão aprendendo a se desenvolver e que tem nos ajudado muito. Porque eu falei que a gente dá muito feedback, né? Você não pode dar feedback sem esperar receber. O que eu recebo de feedback, Lourenço? Muito bom. Então são pessoas em formação com muito potencial. Eu dei muita sorte nesse sentido, porque eu recebo estudantes com muito potencial, mas também no sentido são pessoas boas no que fazem, mas boas pessoas no que procuram ser. E são essas pessoas que a gente atrai para o nosso ecossistema, perfeito, professores, equipes. São mais... são a média de idade, assim, são jovens de primeira carreira, de primeira formação. Jovens de primeira carreira, 17, 18 anos, eles estão entrando, uma ligeira maioria meninas. Meninas e mais de São Paulo, mais o estado de São Paulo. A gente tem atraído pessoas de fora, mas majoritariamente estado, cidade de São Paulo. De São Paulo. Cara, é sensacional, eu acho que o papo é super interessante, a gente poderia ficar aqui várias horas. Eu também, assim, sou um empreendedor, a maior parte do meu tempo é trabalhando para erguer um negócio, mas a área da educação, eu sou filho de professora, Dona Candinha é professora de português, então sempre nasci no dia 15 de outubro, que é dia do professor, essas coisas. Então eu gosto muito e eu acho que isso é um baita privilégio. E cada vez eu tenho notado que o professor vai ter muito espaço, o tutor, o moderador, aquele que é capaz de mostrar caminhos, né? Que esse cara, ele tá muito longe de ser substituído pela inteligência artificial, mas ele precisa trabalhar junto com ela. Ele precisa trabalhar com ela. E só um adendo aqui que eu vejo nos meus alunos, eu queria dar esse recado. Muito importante você, pai, você, mãe, que tem filhos, na época, ou de escolher a graduação, ou de escolher a residência, ajudar o seu filho nessa decisão. Porque se você não ajudar, se você não for enfático, direto, participativo, se preocupar, amar o seu filho, ele vai pegar as opiniões lá no corredor, ele vai pegar as opiniões com os colegas, ele vai pegar as opiniões na internet de pessoas que podem ser boas, mas elas não têm conhecimento de causa profundo para saber o que essa pessoa quer da vida dela. Então, eu faço muito essa reflexão de o papel do pai e da mãe para ajudar o filho, a filha, a decidir graduação e, para nós médicos, a residência. A sua experiência conta muito. Traga para eles dados, traga para eles conhecimento, informação, junta com o seu feeling, ajuda ele montar o que é inegociável para a carreira dele, ajuda ele montar o que é desejável, ajuda ele montar o que é indiferente. Tente criar um framework, não para você ditar goela abaixo, top down, mas para você dar para ele poder dessa escolha. Isso faz, para mim, isso faz uma diferença gigante. Não sei a sua impressão sobre isso. Concordo plenamente e gostaria de adicionar para quem está nos assistindo, sugira, incentive que o seu filho ou filha, sobrinho, sobrinha, visite o lugar onde quer estudar. É muito difícil o nosso coração ir onde os nossos pés não foram. Então, cursos bons, eles são puxados. Então,
é importante que o estudante se sinta, que a estudante se sintam naquele lugar. Olha, ainda que seja puxado, eu vou me sentir feliz aqui, porque o processo costuma ser sofrido. E especialmente o curso de medicina, que é um curso que tem baixa evasão, mas tem muito sofrimento. Perfeito, quem está sofrendo. Então, antes é bom refletir, até mesmo se é medicina ou não, refletir o lugar e como eu me sentirei, como eu me sinto quando eu vou, visito, conheço as pessoas. Perfeito, excelente dica. Obrigado, foi um papo muito agradável aqui, um tema que é muito caro para mim. Desejo sucesso, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa inovação mesmo que você está trazendo aqui para a saúde brasileira, tentando fazer essa intercambiabilidade de cursos e à frente de uma Employer University, conceito que eu aprendi com você. Obrigado e até a próxima, viu? Lorenzo, se dá tempo de mais claro. uma colocação, uma grande honra, como eu falei, fazer parte aqui do Saúde Digital, revê-lo, você que é conectado ao nosso ecossistema. A saúde, a medicina é uma ciência milenar. A gestão é uma ciência centenária. A gestão em saúde ainda é um bebê engatinhando. Então a gente precisa unir todas as forças. E aí onde que medicina, enfermagem, cursos da saúde se conectam com a administração? Em todos os aspectos possíveis. Se a gente focar no paciente, focar no sistema de saúde e na resolução desses problemas complexos, a gente vai ver como profissionais, como gestores, como professores, educadores, nós vamos ver muitas oportunidades. Eu diariamente fomento, mas diariamente eu também vejo outras iniciativas, como as consultorias juniores, como é o caso da consultoria júnior do Einstein, que medicina, administração e outros cursos trabalham juntos, gerando resultados, nas extensões das faculdades. Hoje a extensão precisa ser 10%, precisa ser curricularizada. Tem muita oportunidade para a gente fazer junto. A regulamentação permite que eu junte os cursos, que eu trabalhe de forma colaborativa. E aí é o desafio de nós nos conectarmos, entendermos a perspectiva do outro e o quanto o outro agrega para mim. E aí para os alunos é muito menos olhar meu curso é melhor que o seu e muito mais, nossa, como o seu curso é legal, como ele pode me ajudar a resolver um problema que eu vejo no mundo. Então essas possibilidades tornam a saúde e a educação dois setores que se conectam desde a sua essência e com muita possibilidade de gerar resultados significativos para o presente e para o futuro. Sensacional. Isso aí, obrigado, parabéns e até a próxima para a gente continuar esse papo. Beleza? Obrigado. Pessoal, obrigado por estar aqui conosco. Você sabe que eu tô lá no @LorenzoTomé, tô no LinkedIn Lorenzo Tomé para você me dar o seu feedback, gostou, não gostou, concordou, não concordou. Com isso a gente melhora a pauta, a gente cada vez aprimora esse programa aqui para você gostar mais dele. E uma coisa que você pode ajudar muita gente é dar estrelinhas ali no agregador de podcast. Vai lá e avalia. Se você está no Spotify, no Apple Podcasts, tem lá embaixo assim, tem uma estrelinha de 1 a 5. Dá a nota que você acha pra gente, deixa seu comentário, que o algoritmo ajuda a gente a ser mostrado para mais pessoas. E também, se gostou, compartilha, né? Copia e cola o link do YouTube, ajuda a gente a propagar o Saúde Digital Podcast, tá bom? Obrigado pela sua atenção e até a semana que vem.